Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre o Evangelho, sobre a reforma íntima, sobre as verdades do mundo espiritual, para a gente entender um pouco essas energias que nos cercam, né? E a ideia aqui é estudar para aprender, para tentar colocar em prática. Para me comprometer a estudar todos os dias, eu me comprometi a vir aqui gravar para vocês. Admito que é uma das horas mais prazerosas do dia. Eu sinto aqui a presença de companhias espirituais muito abençoadas que me fazem sentir muito bem. Então, é cada dia mais gostoso estar aqui, mas deixar bem claro, eu venho aqui como uma aprendiz. E eu aprendo muito estudando, não aprendo muito com o comentário de vocês. Então, por favor, fiquem à vontade e compartilhem aí também o que vocês pensam a respeito. E hoje nós vamos estudar a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, do Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. E a lição de hoje é um puxão de orelha. É algo que faz a gente parar para refletir sobre as coisas da vida. E a ideia aqui é tentar colocar o evangelho no máximo que a gente conseguir na prática, na nossa vida. É claro que tem coisas que nós não vamos dar conta, nós não somos perfeitos, mas que pelo menos a gente tenha consciência, porque ter consciência já é metade do caminho, né? E o resto a gente vai caminhando. Então, a lição de hoje é a número 159. A quem segues? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. É Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. Quem que a gente segue, né? O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-los das realizações mais nobres. Do plano espiritual também. Existe muito espírito mistificador, existe muito espírito que se aproveita das nossas fraquezas para que a gente para que eles tenham ascensão sobre a gente, né? É necessário muita vigilância. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que não se coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesmo. Olha que puxão de orelha. Os, vão existir companhias espirituais que não vão compactar com as aspirações mais nobres. Então, na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. O que ele nos ensinou? Humildade, caridade, bondade, renúncia de si mesmo. É, infelizmente, a gente está num mundo muito viciado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela indiferença, pela vaidade. Então, tomar cuidado com essas desculpas que a gente dá para nós mesmos para poder fazer aquilo que não faz parte do caminho deixado pelo Cristo, né? Que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu acho que o caminho mais assim, certo que ele deixou para nós é o caminho do amor, o caminho da renúncia de si mesmo, de colocar Deus em primeiro lugar. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz da sua alma. Não tem jeitinho para a lei divina. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é testado o tempo inteiro. Existem certas coisas que, assim, são. A vida vai nos testar e vai ter muitas sugestões no caminho, que a gente pode até acreditar que é o caminho benéfico. Não, isso não tem nada a ver, mas a gente tem que ter sempre o nosso olhar mirado para Jesus. O que Jesus pensaria a meu respeito? Quais são as minhas reais motivações? Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa.
Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Pois é, a gente pode, porque procura acha, né? Se a gente estiver procurando pretextos para validar aquilo que a gente está fazendo, nós vamos encontrar. Mas o sábio dos sábios era Jesus, então é necessário fazer esse trabalho de reforma íntima a cada passo da nossa caminhada. É procurar ser mais humildes, mas não é humilde para que as pessoas vejam o tanto que nós somos humildes, mas é humilde sim, de falar assim, não, toda a honra, toda a glória a Deus, aqui sou só instrumento, sou um ser imperfeito, procurar trabalhar nossa vaidade, aquela necessidade de ser reconhecido, de ser aceito, de ser querido, é aprender a amar ao invés de querer ser amado, é aprender a perdoar ao invés de querer ser perdoado, é olhar o bem nas outras pessoas, ao invés de olhar para elas, vendo o que elas fazem de certo e errado, com aquela intenção de julgar. É esse trabalho de reforma íntima mesmo que é necessário que a gente faça. E a vida vai nos colocar nessas situações que a gente trabalhe aquilo que a gente tem que trabalhar. É claro que nós não vamos virar santos em uma única existência. Os nossos amigos espirituais sabem quais são os nossos defeitos, qual é o nosso calcanhar de Aquiles e o que, que a gente está planejado para fazer aqui nessa existência. Basta a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer, sem firula, sem ficar querendo muita coisa, mas basta que a gente seja servidor de Cristo e ter compreensão do nosso real tamanho diante da grandeza de Deus, que a gente sempre tende a nos valorizar demais, a nos enxergar numa dimensão muito maior do que realmente somos, de achar que o mundo inteiro tem que partir da perspectiva do nosso olhar, da nossa interpretação dos fatos, que nós somos muito mais importantes do que realmente somos. Somos sim especiais, somos únicos, mas nós somos uma parte integrante do todo. Então, que esses valores que Jesus nos ensinou, de humildade, serviço ao próximo e renúncia de si mesmo diante das vontades do Pai, estejam sempre presentes conosco. Pelo menos assim, que a gente tente colocar isso em prática na hora que a raiva bater, a gente pensar, falar assim, não, peraí, eu posso ser melhor um pouquinho. Na hora que a vaidade bater e a gente fala assim, nossa, olha como eu sou especial, olha como é que eu sou bom. Quantos de nós não tem assim, essa impressão, nossa, eu sou muito bom, eu sou uma pessoa muito iluminada, sou uma pessoa muito elevada. Tá, nós temos muita luz, mas que a gente tenha esse olhar crítico e de falar assim, eu também tenho muita coisa para melhorar, para não deixar a vaidade tomar conta, não olhar para o outro que tem menos ou que não dá conta de fazer aquilo que a gente faz e se achar melhor do que o outro só porque nós já damos conta de fazer um pouquinho que o outro não faz. E principalmente que a gente não caia nessas loucuras do mundo, né? Nem do mundo físico, nem do mundo espiritual. E do mundo espiritual eu acho ainda mais perigoso porque os espíritos conseguem nos ler por dentro, eles conhecem ver as nossas tendências, eles conhecem, eles conseguem enxergar aquilo que a gente esconde de todo mundo, até de nós mesmos. Então, que vigilância, que a gente tenha sempre vigilância, orar e vigiar, e que fazer esse verdadeiro trabalho de reforma íntima, para que a gente aqui seja um instrumento de Deus, que a gente seja, que a gente caminhe em direção à verdadeira reforma, que a gente procure cada vez mais sublimar nossas energias, trabalhar as nossas más tendências, deixar que o nosso eu sagrado fale, em contrapartida, os nossos defeitos da personalidade, que a gente aceite trabalhá-los. É isso. Espero que vocês gostem. Achei essa lição super difícil. Sim, difícil de colocar em prática, porque quando a gente sabe que é uma tentação no mundo material, a gente consegue saber, mas quando é do mundo espiritual, às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe. E a gente está sendo exposto o tempo inteiro a essas influências espirituais. Os evangélicos chamam do inimigo. Não é o inimigo. O maior inimigo que a gente tem somos nós mesmos. Nenhum espírito consegue ter acesso a gente se não reverberar dentro de nós. Então, é para matar o mal dentro de nós.
Nenhum espírito que quer nos influenciar de uma maneira negativa consegue ter acesso se aquilo que ele está tentando acessar, nós já estamos trabalhando internamente. Uma pessoa, um espírito que tenta incitar o orgulho numa pessoa que é humilde, não vai ecoar dentro dela, porque a pessoa já trabalhou a humildade verdadeira. Então, as sugestões do orgulho vai chegar e vai ser o mesmo que nada. Imagina uma pessoa que não bebe bebida alcoólica, aí vem o espírito e sugere, não, bebe um copinho, não vai fazer mal. A pessoa fala assim, mas eu não bebo, por que que eu vou fazer isso? A mesma coisa com os defeitos da personalidade. À medida que a gente vai trabalhando internamente, para de reverberar, mas é necessário vigilância, porque a gente ainda está longe, bem longe da perfeição. Então é isso, espero que vocês gostem, deixem aí seus comentários, curtem, comentem, compartilhem. Vamos criar uma imensa rede do bem, vamos espalhar conteúdo edificante, vamos ajudar a deixar esse planetinha maravilhoso um pouquinho mais elevado. Então é isso, espero que vocês gostem, fiquem com Deus.